Estamos aqui mais uma vez para mais uma palestra do Centro Espírita Bezerra de Menezes. E o tema de hoje será: o que é o Espiritismo? Longe de nós, em tão pouco tempo, querermos comentar sobre tudo que envolve essa doutrina tão maravilhosa, mas sim trazermos uma introdução para aqueles que têm interesse em conhecê-la melhor. Com isso, falaremos sobre seus principais aspectos, mas, para tanto, é necessário que iniciemos falando sobre o contexto histórico do surgimento do Espiritismo. No século XIX, popularizou-se um fenômeno denominado as mesas girantes. Esse fenômeno consistia em sessões onde eram realizadas perguntas respondidas por estas mesas através de pancadas, que, enumeradas e atreladas à ordem alfabética, formavam-se frases. Então o fenômeno chama a atenção de um pedagogo professor, Hippolyte Léon Denisard Rivail, que posteriormente seria mais conhecido pelo seu codinome Allan Kardec. Kardec é chamado por seu amigo para uma dessas sessões. E já tendo conhecimento que outros estudiosos, sábios, renomados da época, a exemplo de Victor Hugo, já estudavam esses fenômenos, resolve comparecer. E ao se deparar pela primeira vez com este fenômeno, imediatamente, já sendo um estudioso do magnetismo, atrela aquele fenômeno a uma causa magnética. Mas logo percebe que as respostas possuem uma inteligência, uma sabedoria peculiar, que leva a crer que existe algo inteligente por trás, que não é obra do acaso, e então afasta a possibilidade do magnetismo. Mais à frente também percebe que não é necessário que aquelas mensagens sejam passadas pelas mesas, por aquelas pancadas, mas sim por algo mais simples. Então adequa ao fenômeno uma cesta com lápis, onde então as mensagens passam a ser transcritas diretamente em um papel. Mas, com a observação que lhe é peculiar, com a profundidade e a seriedade que levou o estudo daqueles fenômenos, percebe também que sequer é necessário um objeto para transmitir aquelas mensagens, podendo uma pessoa do próprio punho, dotado de alguma habilidade especial, transcrever em um papel. E então, pessoas que aparentemente estavam em transe começam a receber essas mensagens e passá-las por escrito. E estas pessoas que posteriormente iriam ser denominadas médiuns. É importante dizer que o Espiritismo ele não surge da cabeça de alguém. Não surge de um pensamento de um filósofo, mas sim de uma ordem divina, uma ordem natural, de mensagens que foram passadas por algo que estava fora do alcance dos homens. E foi apenas codificada por uma pessoa que estava neste mundo, que é Allan Kardec. Então Kardec reúne todas essas mensagens que se espalharam pelo mundo, que dotavam de uma profundidade, que respondiam às perguntas mais severas da humanidade. De onde vim, para onde vou, o que acontece comigo depois da morte. Para serem codificadas as principais obras do Espiritismo na seguinte ordem: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Mas Kardec viu uma necessidade, antes de lançar essas obras, de diferenciar o Espiritismo de outros segmentos espiritualistas, porque sendo o Espiritismo uma ciência que estuda essa relação do mundo material com o mundo espiritual, que vê algo além da matéria, se é uma doutrina espiritualista. Mas era diferente de outros segmentos,
E para evitar uma anfibologia, uma ambiguidade, ou seja, uma palavra que signifique várias coisas diferentes, dá um nome próprio àquela doutrina. Ao invés de espiritualista ou espiritualismo, temos espíritas e espiritismo. E então Kardec, lá na obra O que é o Espiritismo, em seu preâmbulo, vai dizer que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. E percebe que Kardec diz uma ciência, não a ciência, justamente porque existem várias ciências diferentes, vários conhecimentos, e o Espiritismo é aquela que estuda essa relação da matéria com o espírito. É uma ciência espiritual. E então chegamos ao tríplice aspecto da doutrina espírita. Porque, como dito, ela vai ser ciência, mas também será filosofia e religião. E sobre esses três aspectos que nos debruçaremos então. Começando pelo primeiro, o científico, o espiritismo como ciência. Salientemos que o espiritismo não concorre com a ciência material, pois essas ciências são diferentes, possuem diferenças latentes, sendo a ciência material aquela que estuda as leis dos princípios materiais, aquilo que está materialmente ao alcance do homem. Por sua vez, a ciência espiritual estuda as leis dos princípios espirituais, aquilo que foge à matéria. E, apesar de serem estas ciências distintas, caminharem para lugares diferentes, elas se complementam. Pois a matéria é inerte, carece de vida, de pensamento. E o Espiritismo vem dizer que existe um princípio inteligente regendo essa matéria, complementando a ciência material, para explicar aquilo que parece ser inexplicável. Mas também a ciência espiritual precisa da ciência material, da observação, para comprovar esse mundo espiritual. Pois, como diz Descartes em seu livro O Discurso do Método, aquilo que é inimaginável ao homem se torna ininteligível. Precisa o homem de uma comprovação. E é nisso que a ciência material complementa a ciência espiritual. Mas o Espiritismo como ciência não se limita a simplesmente comprovar a existência desse mundo espiritual, a pré-existência do espírito ao corpo após a existência, quando falecemos, morremos. Mas, com a sua filosofia, vem explicar que essa comprovação não se limita aí, pois há de ter uma causa. Espera aí, descobrimos esse mundo espiritual, mas por quê? Então, o Espiritismo é uma doutrina também essencialmente filosófica, pois através da filosofia vem dizer que essas mensagens passadas possuem uma origem, uma causa, um efeito, que os ensinamentos passados têm uma consequência moral. E então Kardec vai nos dizer também no livro que é o Espiritismo, que este compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações, da relação do mundo material com o espiritual. Então não basta filosofar, mas temos que agir. O Espiritismo nos convoca a sair da ociosidade e seguirmos na marcha do progresso. Pois vai nos dizer por que estamos aqui. Vai nos explicar os motivos das dores. Por que não nos damos bem com aquela pessoa?
Por que não nos adequamos àquele ambiente? Por que estamos nessa família? Por que temos que ajudar ao próximo? Por que temos que renunciar a privilégios? Por que das injustiças que pensamos que Deus faz, que em verdade é puro amor? Nessas respostas, o Espiritismo é pura filosofia moral. Ocorre que também não para aí, pois em seu aspecto religioso, o Espiritismo vai nos dizer que essa comprovação do mundo espiritual, essa filosofia moral, a nos adequarmos a ela, tem um objetivo: de nos religarmos a Deus, ao nosso Pai. Ou seja, o Espiritismo também é religião. O Espiritismo se torna uma doutrina científica, filosófica, mas com efeitos religiosos. É assim que Allan Kardec diz em Obras Póstumas. Diz mais, lá em O Livro dos Médiuns, que o Espiritismo repousa sobre as bases fundamentais da religião e respeita todas as crenças. O Espiritismo não vem negar crença alguma, mas apenas elucidar os ensinamentos de Deus. Aquilo que Deus quer de nós, esclarecer, trazer uma fé raciocinada para afastar a fé cega. Porque a fé cega, ela oprime, ela te restringe, ela te faz fingir acreditar naquilo que não compreende. Já a fé raciocinada traz uma evolução do pensamento religioso, uma conversão de alma, pois você passa a compreender aquilo que você acredita, a ter um esclarecimento religioso. Então, o Espiritismo, nesses três aspectos, vai nos convidar a esse banquete de amor e justiça, caridade, que são suas máximas. Mas vai explicar que o caminho é longo e que esse período que estamos na Terra é uma partícula de toda a nossa existência. Que o motivo de os maus prosperarem e os bons sucumbirem é porque esse caminho aqui é curto e existe muito mais a se viver. Então, o Espiritismo também traz o pensamento reencarnacionista. A reencarnação que foi popularizada no Ocidente pelo Espiritismo, porque já era estudada há muito tempo no Oriente, através também das doutrinas espiritualistas. Nada mais é que uma ordem natural, que é a bondade divina para conosco. Porque a reencarnação, ela possui o objetivo de nos reformarmos, de melhorarmos, de termos uma possibilidade de corrigirmos os erros do passado para caminharmos para o futuro. Esse futuro maravilhoso que nos é desvendado. Mas a reencarnação possui uma via de mão dupla, pois ao mesmo tempo que ela objetiva a nossa reforma íntima, ela também objetiva que contribuemos com a obra do Pai, que ajudemos a nosso irmão, porque não basta nos melhorarmos se não estamos ajudando ao próximo. Quão lindo é esse desenho de Deus para conosco. Então, nas palavras de Raul Teixeira, temos que para que conquistemos todo o bem que nos falta e que eliminemos todo o mal que nos sobra, é o motivo da reencarnação. É a escola da vida. Da mesma forma que na escola nós passamos por diversas séries, por diversos estágios, somos colocados em provas na nossa vida também. Para evoluirmos de um estágio para o outro, temos que sofrer provas e expiações. Temos que encarar os problemas para nos melhorarmos e melhorarmos o mundo que vivemos.
E dessa forma o Espiritismo nos traz consolação. Pois como é bom saber que tudo não termina aqui. Imagina se fosse o contrário. Se a nossa vida se limitasse a essa passagem na Terra, quão imediatista nós seríamos. Pois se tudo acaba aqui, eu não vou me esforçar para fazer melhor, já que eu não consegui até agora. Quão bom saber que Deus nos perdoa e que Deus nos dá uma nova oportunidade. O amor, a justiça e a caridade que representam essa doutrina maravilhosa nos desbrava a justiça divina. Pois, como diz Jesus, bom só o Pai o é. E como Deus não se mostra, se revela. Ele se revela através de todos esses fenômenos maravilhosos que o Espiritismo vem nos explicar para dizer: filho, eu estou com você. Filho, há uma saída. Filho, você pode melhorar. Filho, você é bom. O mal não existe. É apenas a falta do bem. E se enganam aqueles que pensam que o Espiritismo não é cristão, que os espíritas não estudam a Bíblia, que o Espiritismo está contra os ensinamentos bíblicos. Destaco a questão 625 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec sabiamente pergunta: qual é o principal, o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E temos talvez a resposta mais objetiva de O Livro dos Espíritos: Jesus. Jesus é o nosso modelo e guia. É através de Jesus o caminho da salvação. Aprofundando ainda mais esse aspecto cristão da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, principal obra do Espiritismo, base do Espiritismo, é dividido em 3 partes. A primeira trata da relação do homem com Deus. A segunda, da relação do homem consigo mesmo. E a terceira, que se tratam das leis morais, parte dedicada inteiramente ao Evangelho, trata da relação do homem com o próximo. Esse caminho, essa divisão nos lembra a máxima do Cristo: amar a Deus acima de todas as coisas, relação do homem com Deus, e ao próximo como a si mesmo. Primeiro nos amarmos para podermos amar ao próximo. Relação do homem consigo mesmo, relação do homem com o próximo. E isto está lá em Mateus, capítulo 22, versículo 37 ao 39. O Espiritismo é uma religião cristã que possui o seu aspecto filosófico moral lastreado nos ensinamentos de Jesus. Por fim, há de se falar no Pai, Deus. Lá na introdução de O Livro dos Espíritos, uma introdução ao Espiritismo elaborada pelo codificador, traz uma definição nos princípios da doutrina espírita apresentada pela espiritualidade superior ao ser questionado: que é Deus? Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Deus é a causa primeira, causa primária de todas as coisas. Portanto, caros irmãos, a doutrina espírita convida a todos a fazerem parte desse banquete de amor. Não importa a sua crença, não importa de onde você vem.
em que situação você esteja. O Espiritismo é para todos. Pois não se busca converter fiéis, mas sim a conversão de almas. Estejam todos com Deus, que Jesus nos abençoe e que tenhamos todos uma boa semana para caminharmos juntos nessa jornada de evolução rumo à felicidade. Que assim seja.